Vivemos em dias de confusão religiosa. De um lado, igrejas lotadas, influencers cristãos, grandes estruturas. Mas do outro, um vazio doutrinário, mundanismo e uma fé morna. No livro do Apocalipse, Cristo fala diretamente às 7 igrejas, e hoje olharemos para as 3 últimas: Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São cartas que descrevem perfeitamente 3 tipos de igrejas que ainda existem em nossos dias. A pergunta é: em qual delas a sua igreja se encaixa? Sardes, a igreja morta com rosto de vida. Cristo diz: tens nome de que vives, mas estás morto. Sardes é a igreja da reputação sem realidade. Tinha a aparência de vida, talvez atividades, cultos, programas, redes sociais vibrantes, mas aos olhos de Deus, era cadáver. A crítica de Jesus não é por ausência de obras, mas porque não eram íntegras. Eram obras sem fé viva, sem amor a Cristo, feitas para homens e não para a glória de Deus. Sardes representa igrejas institucionalmente cristãs, mas espiritualmente apóstatas. Cristo chama de atenção para um grupo pré-morto, que ainda pode se arrepender. É o apelo para que os que estão à beira da morte espiritual sejam despertados antes que seja tarde demais. Ele diz: lembra-te do que recebeste. Arrepende-te. Mas se não vigiarem, ele virá como ladrão. Não em salvação, mas em juízo. Quantas igrejas hoje vivem da fama passada? Tem templos, nomes históricos, títulos, mas o espírito já se foi? Talvez até o púlpito fale de Jesus, mas ele já não anda mais no meio do candeeiro. Filadélfia, a igreja fraca, mas fiel. Filadélfia é uma pérola no meio do lodo. Fraca aos olhos do mundo, mas fiel diante de Cristo. Tinha pouca força, poucos recursos, talvez até poucas pessoas, mas guardou a palavra e não negou o nome de Jesus. Por isso, o Senhor abriu uma porta que ninguém pode fechar. Esta é a igreja perseguida, marginalizada, ignorada pela mídia cristã, mas amada por Cristo. Enquanto outras buscavam aplauso social e político, Filadélfia sustentava o evangelho a qualquer custo. Cristo promete livrá-la da hora da provação, não porque é melhor em si mesma, mas porque já foi testada e aprovada. Ela não precisa da provação vindoura, pois já mostrou a quem pertence. Em tempos em que se mede a igreja pelo número de membros e influência cultural, Jesus exalta uma igreja fraca. Ele não está procurando popularidade, mas perseverança e fidelidade. Laodiceia, a igreja rica, cega e morna. A mais conhecida e mais chocante. Laodiceia achava que tinha tudo. Sou rica, estou abastada, não preciso de coisa alguma. Mas Cristo diz: tu és pobre, cega, nua, miserável. Era uma igreja autossuficiente e mundanamente próspera, mas espiritualmente repelente. Tão adaptada ao mundo que não causava incômodo nem oposição. Não havia perseguição, nem heresia declarada. Apenas mornidão letal. Cristo prefere que ela fosse fria ou quente, ou seja, útil. Mas como água morna, ela não serve para nada, senão para ser vomitada. A mornidão é o estado da igreja que tenta servir a 2 senhores. E para essa igreja, Cristo está do lado de fora, batendo a porta. Mas mesmo assim, ele oferece o mais doce convite. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. A comunhão perdida pode ser restaurada. O trono ainda pode ser alcançado. Há esperança, mas é a última chance. Laodiceia é a igreja do conforto, do evangelicalismo burguês, do cristianismo do bem-estar. São as igrejas que prometem sucesso, mas rejeitam a cruz. Elas não odeiam Jesus, simplesmente o ignoram. Em qual igreja estamos? Essas 3 igrejas são 3 espelhos. Sardes mostra a igreja morta com fama de vida. Filadélfia mostra a igreja fiel mesmo na fraqueza. Laodiceia mostra a igreja rica, adaptada, cega e prestes a ser vomitada. O que Jesus busca é uma testemunha fiel. A igreja pode não ter recursos, não ter influência, não ter espaço na cultura, mas se ela tiver fidelidade, doutrina, temor, santidade e amor, Cristo estará no meio dela. Mas se for uma igreja de fachada, cheia de estratégias, mas vazia de evangelho, Cristo está fora, batendo, chamando e prestes a julgar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa não é uma carta ao passado. É uma carta para hoje.
Para mim, para você, para a igreja.